Oi, Olá, pessoal, tudo bom? tudo bom? Bem, nós estamos fazendo essa live. Eu sei que o horário para vocês é péssimo, né? Aí no Brasil agora são 2h40 da madrugada, Isso. de De sexta sexta para para sábado, sábado, né? Mas é o horário que a gente conseguiu, né? O simpósio terminou e a gente vai fazer aqui um rápido resumo para vocês dos eventos. de antes de ontem e ontem, Isso, que seria de quinta e e sexta. sexta. O simpósio ocorreu, teve quarta-feira, que foi o primeiro dia, a gente já fez um resumo para vocês, uma live, e agora vai ser de quinta e de sexta de manhã, porque o simpósio terminou sexta ao meio-dia e meio, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. E a primeira, o primeiro caso que a gente tem, É, que foi na quinta-feira, na parte da manhã, uma palestra onde eles relatam um caso de ela de uma criança. de um bebê, uma criança Isso. de 2 anos. É, É um caso genético raríssimo, onde uma criança com 2 anos de idade é, foi acometida pela falta da mutação SOD, né? é muito interessante porque muitas vezes esses bebezinhos nascem com algum tipo de doença neuromuscular e que ninguém sabe o que é, que tipo de doença que ela tem. Então, nesse caso, eles foram avaliar e fizeram um rastreio genético, descobriram que a mãe tinha o SOD1, só que não tinha a perda total do gene, e o pai também não. E que a criança nasceu com essa repressão, que a gente chama, né, de repressão desse gene, e nesse gene, então, ela começou a desenvolver a doença que é a SOD1. Então, ela teve a esclerose lateral amiotrófica, que é a familiar, e SOD1. Então, eles estão estudando a criança, ela já tá maiorzinha agora, é um caso do Afeganistão. Para nós foi uma novidade, mas a gente conversando com outros médicos, eles falaram que não é tão novo assim, mas que é muito raro, né? Muito, muito raro. Acho Muito, que muito tem raro, alguns casos aí no mundo que você conta nos dedos de nos uma mão. dedos, exatamente. Então, foi um caso interessante para nós, até para a gente entender que pode existir, né? Não, gente. E a diferença da ela familiar. Bom dia, Bárbara. Bom Bom dia, dia, né? bom dia, Valéria, bom dia, Milton. A diferença da ela familiar tipo só de um é que na ela familiar você tem o excesso da produção da proteína e aqui você tem a falta dela, A né? repressão do Isso, do gene. gene, é. É. Então, foi um caso muito interessante, todo mundo ficou muito interessado mesmo. É, a gente não sabe ainda o que vem, né? Ele vai continuar sendo estudado, como agora tem o medicamento, né? O ASO, né? Então, eles vão provavelmente começar com ela e acredita que vai rapidinho ter alguma resposta para a gente poder saber, mas que agora, na verdade, não tem, ela está crescendo, ela continuou com a parte cognitiva ótima, ela está desenvolvendo assim dentro do limite do que é possível, mas eles ainda não entraram com a medicação. É um caso interessante que fica para registro só. Não tem caso semelhante no Brasil, não tem nada, é um caso único, como a gente falou, tem registro de ter tido outros na história, mas são casos bem raros. É só um registro. Isso. Em seguida, houve a sessão dos posters, né? A Procura, a Alessandra apresentou 2 Dos posters posters. com os trabalhos dela. O Brasil apresentou outros posters da Unifesp, da USP, da Secretaria de Saúde de Brasília. Nosso amigo Isso, Vinícius Vinícius também estava aqui, estava lá, apresentou. apresentou o pôster. E, enfim, foi bem legal e teve muitos posters interessantes, né, Ale? Isso, muito legal pelo seguinte, o que é o pôster, né? O evento é um evento que tem várias palestras, só que tem muitos estudos no mundo. Então, quem não consegue ainda apresentar na palestra, não tem oportunidade de apresentar na palestra, apresenta o pôster. Além de outras pessoas que têm que a publicação que ainda vai sair, tanto que eles até não permitem que a gente fique tirando foto dos posters, porque tem dados ainda que serão publicados.
Então, a gente não pode, as pessoas não podem tirar, porque podem outras pessoas acabar repetindo aquele estudo que ainda não foi publicado, como exatamente é o caso do meu estudo. Quer dizer, eu apresentei, algumas pessoas até tiraram foto, e eu falei, ó, não pode, porque ainda vai ser publicado. Mas, ok, nós tivemos coisas muito interessantes, muito estudo sobre o Edaravone, mostrando principalmente a repercussão do uso do Edaravone no Japão, mas que ainda não tem, assim, eles não têm dados suficientes em relação ao Edaravone, e que a grande justificativa das pessoas não usarem o Edaravone, né, que é o que tem causado muito quebra na na continuidade do tratamento, é a situação da injeção, né, da infusão, mas que o Edaravone também vai ser agora aprovado na Austrália, e continua sendo uma experiência, né? Continua sendo uma alternativa que nós temos. Nada ainda confirmado em relação ao Edaravone. Então, isso é uma coisa importante, Ele mas tem o uso aprovado, ele tem os isso, efeitos confirmados, só que os efeitos são pequenos e, em contrapartida, o modo dele ser aplicado, por ser intravenoso, tudo isso, é muito complicado. Então, o que eles concluem é que muitos pacientes descontinuam o isso, uso porque o pró e contra, às vezes, acabam exatamente, não valendo a pena, exatamente. entendeu? Agora, teve um estudo muito legal sobre a metilcobalamina, nós achamos até interessante, porque voltou a falar sobre a metilcobalamina, né? Até outros palestrantes falaram um pouquinho sobre ela, é, que ela realmente diminui a progressão da doença. E isso é muito, muito, muito importante, porque eles falaram que a metilcobalamina em 50 miligramas, que são 2 vezes por semana, é aquela dose que é preconizada, que normalmente os médicos passam aí no Brasil. Algumas pessoas acabam querendo fazer o Edaravone, vou fazer 25, eu vou fazer uma subdose, a metilcobalamina, eu vou fazer subdose, não tem efeito. Tá? Então, o estudo teve um efeito utilizando esses pacientes. E outra coisa, esse estudo, diferente do outro estudo, ele pegou pacientes em todas as fases da doença, desde o início, desde no final, e mostrou realmente que o melhor resultado da metilcobalamina é no início da doença. Então, quando o paciente começa a ter e já utilizar a metilcobalamina, ela funciona, né, como um protetor neurológico, neuronal, e que ajuda sim. Então, a medicação é uma vitamina, né, que não tem nenhum efeito colateral e que deve ser indicado sim pelos médicos e tranquilamente o paciente utilizar. Teve um outro pôster também, muito legal, que é uma das coisas que a gente fala muito, muito no Brasil, é a realização precoce da gastrostomia, e quando realizar a gastrostomia, ter o suporte da ventilação não invasiva dentro do centro cirúrgico. Então, esse é um estudo americano, você vê aqui, mostrando que nós estamos no caminho, né, da gente pedir, da gente falar para o fisioterapeuta, olha, você precisa falar para a família, olha, precisa do fisioterapeuta dentro do centro cirúrgico para evitar que o paciente seja entubado, evitar que ele faça a traqueostomia. E uma coisa muito interessante é que o resultado de quem fez o uso da ventilação não invasiva durante a gastrostomia endoscópica não teve, esses pacientes não tiveram pneumonias depois, né? E que os pacientes que foram intubados no momento da gastrostomia, em algum momento eles tiveram a pneumonia, assim, às vezes até logo depois da gastrostomia, eles vieram a desenvolver pneumonia. Então, é muito importante que isso seja bem colocado, que a ventilação não invasiva deve ser utilizada no centro cirúrgico. E mais do que isso, que a gastrostomia deve ser feita de forma precoce. Então, isso é muito, muito importante. Certo. Depois nós assistimos uma palestra onde falava dos cuidados paliativos, né? Isso. Essa palestra foi linda, até gostaria que a Vânia e a Dani estivessem Conosco. presentes conosco. Foi uma palestra, foram
muitos momentos sobre os cuidados paliativos, sobre os cuidados que os pacientes e familiares devem ter, e assim, uma coisa muito legal é que eles falaram que a nossa consciência, quando a gente chama de cuidado paliativo, quando a gente fala isso com o paciente, quando a Vânia, né, que é a, a psicóloga que está envolvida com isso, né, quando os psicólogos estão envolvidos com isso, e eles escutam, assim, que a gente fala para a família, olha, o paciente está em cuidados paliativos. Cuidados paliativos não quer dizer que está preparando para morrer, tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso vem cada vez mais sendo discutido e mostrando para nós que o paciente de cuidados paliativos, ele é aquele paciente que ele é cercado em todos os momentos de cuidado. Então, ele tem uma boa nutrição, se ele tiver dor, ele vai ser cuidado para dor. E se ele tiver com uma inflamação, ele vai ter que ser cuidado da inflamação. Então, assim, é aquele paciente que ele é cuidado em todos os aspectos da vida dele. Então, esse é o grande detalhe de a pessoa achar que eu vou começar a fazer cuidados paliativos a partir do momento em que eu sei que eu estou morrendo. Não. Tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que a Vânia, a doutora Vânia e a doutora Daniela, que são as nossas psicólogas, né? E o Marcelo também, né? Que é o nosso psicólogo também, né? Doutor Marcelo. E que esse é um momento importante para a gente fazer essas quebras de paradigmas, né? Então, que vocês entenderem, quando alguém falar, vamos fazer um cuidado paliativo, não significa fazer que eu vou parar, não significa dizer que eu vou parar de tratar. De forma alguma. De forma Então, alguma. isso é muito legal, ele foi muito bem colocado, e essa é a concepção que eles chamam de cuidados paliativos, e isso é uma concepção mundial e que a gente tem que começar a implicar isso no Brasil. Então, nós até estamos em contato, né, Jorge, com a equipe de cuidados paliativos do Brasil, e vamos estreitar mais esses laços, justamente para que eles nos direcionem mais sobre esse conceito de cuidados paliativos que está sendo utilizado mundialmente. E queria só lembrar, essa foi uma palestra longa, uma palestra de 40 minutos, nós não assistimos nenhuma outra palestra com essa duração, e ela está na íntegra, todos os slides estão disponíveis de todas as palestras, mas essa tem uma quantidade grande, estão todas disponíveis aí dentro do grupo e na fanpage da associação. Essa é a palestra número 65, elas estão disponíveis na fanpage, numeradas uma por uma, então está fácil para vocês localizarem e entenderem um pouco melhor tudo o que foi falado lá. Isso. Em seguida dessa, a gente teve uma outra aula que falou sobre o impacto do exercício físico na qualidade de vida do paciente que tem condições de praticá-lo. Isso, né? Foi muito bom também, uma palestra maravilhosa, dizendo que, por exemplo, você é um professor, você é um paciente que joga bola, ou você é um paciente que nada, ou então, assim, que nesse momento inicial você até pode diminuir a quantidade, mas que vocês não podem parar. E que a atividade física fora do seu ambiente é muito importante. E que faça alguma coisa fora do ambiente. Eles até colocaram, onde é que vocês preferem que o paciente faça fisioterapia? Em casa ou na clínica? Então, a clínica é a região, é o mais importante. O paciente ir para a clínica, fazer o tratamento na clínica, vai ser muito melhor para a qualidade de vida dele do que fazer o exercício em casa. E que deve ser feito o exercício, porque o exercício não pode ser parado nunca. Até depois uma pessoa levantou e colocou e falou assim, que a gente tem que ter esse conceito, né, de que exercício físico é bom para todo mundo. Então, e que o exercício físico também é bom para o paciente de ela em todos os momentos. Quando a gente fala exercício físico, a gente fala exercício com pessoas que sabem fazer exercícios físicos. Né? Então, que não pare nunca a fisioterapia motora, que não pare nunca se tiver que sair para dar uma caminhadinha, vai devagar, é difícil, muda o ritmo, e que a sua funcionalidade do dia a dia, ó, você limpa a casa, você vai continuar limpando a casa, você vai ao supermercado, você vai continuar indo ao supermercado, porque essa coisa de que assim, eu tenho ela e acabou a minha vida, não é assim. Eu tenho ela, eu não posso fazer
exercícios exagerados. Nada que fadigue. Nada que me fadigue, mas que eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que fazer exercícios. E isso também faz parte do cuidado paliativo. O exercício físico, a presença do fisioterapeuta nesse momento, o tempo inteiro da doença, também faz parte do cuidado paliativo. E quando a doença avançar, você passa para o exercício passivo. Passivo, em casa, né? Por isso que a gente fala muito que tem que fazer mesas, às vezes até os exercícios lúdicos, então, né, exercícios alegres, eles têm que ser feitos e que vocês tenham isso muito firme na cabeça, porque realmente faz a diferença na qualidade de vida, na circulação, na emoção, na depressão, em tudo isso o exercício faz muita diferença. É isso aí. Vivi tem razão, é isso mesmo, Vivi falou tudo, Bárbara também, é de suma importância mesmo. Depois nós assistimos uma palestra da parte de neuroimagem, onde eles estavam explicando que tem um grupo que está desenvolvendo um estudo onde, através da ressonância magnética, eles conseguem verificar a presença da mutação C9orf72. Os pré-sintomas, né? Isso. Algumas alterações na imagem da alteração ressonância. De imagem. Isso. Direcionam que já é um pré-sintoma da mutação C9orf72. Então, eles conseguem ver que tem alterações na imagem de ressonância magnética, aonde a pessoa tem essa mutação, mas ainda não tem nenhum sintoma de esclerose lateral amiotrófica, né? Então, isso é muito bacana, porque você consegue tratar, que a pessoa vai desenvolver a ela, porque ela já tem essa mutação. Então, ao invés do teste genético, seria um teste de neuroimagem, né? Isso mesmo. Então, é muito bacana. Então, esse grupo está desenvolvendo isso e está em estudo ainda, né? Isso. E aí, no outro dia... Não, ainda teve nesse dia, exatamente, no final do dia, uma palestra que eu assisti, que foi uma palestra que eles colocaram de última hora, que sequenciaram o genoma... É uma imagem... Breaking news. É uma última matéria que entrou já às 6 horas da tarde. Isso. Foi encaixada lá, porque eles sequenciaram o exoma, né? E aí descobriram um gene que foi o último agora, de 2019, uma última mutação genética que implica na esclerose lateral amiotrófica, que é a mutação do gene DNAJC7. Então, da mesma forma que tem o SOD1, que tem o C9orf72, agora a última mutação que eles encontraram é o DNAJC7. Isso. É mais uma mutação que foi encontrada, é a última ciclo de 2019, é mais uma nova mutação. Muito interessante, é um trabalho do MIT junto com a Universidade de Harvard. Então, assim, o grupo aqui é pesado, viu? Os estudos aqui são estudos realmente mundiais, a gente está muito encantado, assim, com a parte clínica do Congresso. O Congresso teve um nível altíssimo mesmo, o MIT teve... Nossa, é difícil, acho que foi difícil a gente ter visto um com tanta coisa boa, não sei se para nós é porque a gente está cada vez mais por dentro de tudo, né? É verdade. Então, para nós foi cada vez que a gente vem, mais enriquecedor é. É verdade. Mas, assim, e também para a gente ver quanta coisa que a gente está fazendo, né? Quanta coisa que a gente faz no Brasil. Isso nos deixa muito, muito feliz. Na sexta-feira, o dia abriu falando da parte nutricional, né, Ale? Isso, e aí Eu já mandei as palestras para a Jennifer aí, para ela dar uma olhadinha, mas para a gente adiantar um pouquinho para vocês, dentro da nossa expertise aí, a primeira, estou ficando cego. Nós estamos aqui com um problema sério. É perda de apetite associada à perda de peso e de massa magra. Massa de gordura, né? Gordura. Massa de gordura nos pacientes de ELA, né? Então, esse trabalho foi apresentado por um nutricionista australiano e foi muito legal porque, assim,
muitos estudos, quase todos os estudos, né, mostram que o que causa a perda de peso do paciente de ELA é o hipermetabolismo. Então, e a perda de apetite, na verdade, né, que é o tema dele, a perda de apetite acontece, muitas vezes porque está com depressão, porque não tem vontade de comer, porque está difícil para comer, porque se preocupa com comida. Não, não é. Existem mais de 30% de uma parcela de pacientes com esclerose lateral amiotrófica que tem alterações hipotalâmicas, que o hipotálamo é uma região cerebral que estimula uma formação de produção de glândulas para enzimas, e nesse hipotálamo ele estimula algumas regiões, principalmente a região da fome. Então, que essa alteração hipotalâmica acontece nos pacientes de ELA e faz com que eles tenham perda do apetite. E não só do apetite, perde o gosto em alguns lugares da língua, perde o prazer de comer. Então, que isso realmente acontece, que o paciente de ELA tem perda de peso por conta de perda de apetite, mas que não é simplesmente por causa de uma medicação. Então, isso é muito legal, até para a gente entender que isso existe, né? Porque Claro. muitas vezes a gente fala, não, tenta comer, não empurra, não, tal, mas que, na verdade, isso existe, e é uma situação clínica, e a gente, Neurológica, né? neurológica. Eles explicaram que a gente sempre acha que cansa para o paciente comer, né? Mastigar, engolir é difícil, é cansativo, ele acaba desistindo, né? Mas não é só isso, quer dizer, então mostra isso, é um problema do hipotálamo, ligado a doenças neurológicas, Uhum. né? Então é isso que a gente ficou sabendo, É. né? Então, esse foi o primeiro estudo, depois foi um outro estudo também, O segundo estudo, mostrando sobre o hipermetabolismo, é, e também mostrou que o hipermetabolismo faz com que o paciente perca realmente muita massa, e isso, aí, gente, esses dois estudos foram categóricos, tá? Categóricos. Paciente de ELA não pode perder peso. Paciente de ELA que perde peso morre rápido, tá? Então, isso é a forma mais importante de prolongar, ter um maior tempo de sobrevida, ter uma qualidade melhor de sobrevida, é incrementar a alimentação. Então, isso é fundamental e que todo mundo entenda isso, porque cobrar do seu nutricionista não está certo. Perder peso não está certo, tá? E principalmente gordura. O paciente de ELA não pode perder gordura. Então, ela mostrou também que vários alimentos favorecem, alimentos saudáveis, favorecem essa ingesta, né, de energia, como verduras, frutas, mas que também tem que ter a ingesta de gorduras. Tá? Então, assim como o Jorge falou, nós já mandamos para Jennifer, né, as palestras para que ela possa nos orientar melhor sobre o que foi dito. Ela deu uma lida melhor, até correlacionar com o que tem a própria literatura. Eu acho que vai ser importante isso para nós também. Mas o que fica para nós é que realmente o paciente de ELA não pode perder peso. isso. Depois nós tivemos duas aulas de De fono, né? fono como uma das coisas que a gente vê muito aqui, que tem alguns estudos que não são tão interessantes, né? Que nós fazemos muitas coisas boas mesmo no Brasil e que às vezes a gente acaba não publicando. Mas uma das palestras mais interessantes que nós vimos em relação à disfagia, que também acho que tanto a Ana quanto a Tamara já estão olhando e observando essas slides, mas foi por um dos maiores nomes, né, da fonoaudiologia do mundo, que é a Emily Plona, e ela mostrou que a gente tem que ter um olhar um pouco diferente na nossa avaliação, né, em relação à quantidade do pico de tosse, da importância de se fazer uma videofluoroscopia. Na verdade, o que ela mais gostaria que acontecesse é que todos os pacientes tivessem acesso à videofluoroscopia, que é um exame de imagem, que a gente sabe que é caro, que o Brasil não tem tantos locais para fazer, né, mas que é
ela quer colocar isso como um exame ouro. E que ela está desenvolvendo Prisma, né? o Prisma, Prism, chama Prism. É isso, né? Não, Prism, Prisma. Prism. É, Peraí. por óculos. Prince. Prisma. Prisma. Nosso inglês aqui tá ótimo. Depois desses dias, Physiological Risk Index for Swallowing Impairment. ela está criando uma escala muito legal, que eu acho que a Fono vai poder observar bastante, que é uma escala onde tem vários. E é uma pirâmide, na É uma verdade, pirâmide, né? com várias coisas, com números, com scores, que ela vai colocar primeiro se o paciente preenche um questionário, depois se o paciente preenche outro, o pico de fluxo de tosse, quanto que é a força, quanto que é o volume corrente, e aí várias coisas vão se somando para direcionar se o paciente pode ou não ter disfagia. Então, ela fez esse score, é um score que provavelmente nós vamos estar traduzindo lá para o Brasil, né, traduzindo assim, certificando, né, no Brasil, para poder utilizar, para que outros estudos possam utilizar a validação da escala, né, que nós vamos estar tentando validar agora. Então, é uma coisa legal, mas essa parte ficou bem técnica, mas mostra que a gente está fazendo as coisas certas também, né? Então, que a nossa equipe é uma equipe muito conhecida, muito inteirada de tudo, e que a gente está buscando novos conhecimentos em relação a esses cuidados com a deglutição. E para terminar, nós tivemos as palestras de fisioterapia respiratória, né? E aí vou deixar com a Lê, a primeira delas é aquela que fala da falência falência respiratória. respiratória. É muito legal, eles fizeram um estudo mostrando, até por biópsia, a perda da força do diafragma, mostrando que a perda da força do diafragma faz com que use em excesso a musculatura do escaleno. Então, acaba sobrecarregando essa musculatura aqui também. Então, além de ter dor e tal, né, você acaba utilizando uma musculatura que normalmente na respiração normal a gente não utiliza. E que é uma forma de bloquear esse hiperestímulo dessas musculaturas acessórias é utilizar a ventilação não invasiva. Então, que assim, foi de cima e embaixo, em todas as palestras, mostrando a importância da utilização da ventilação não invasiva, né, como descanso muscular, e que ela continua sendo a situação ouro para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. Então, esse foi um trabalho muito bacana, mostrando também quando o paciente tem alteração no sono, que uma dose, que eles chamaram de dose, para o paciente usar a ventilação não invasiva é no mínimo 4 horas por dia. Isso é uma dose mesmo, que a gente usa até para o descanso da musculatura. Então, que a gente preconize usar a VNI desde o período inicial, né, assim que o paciente necessite, para evitar a perda e a sobrecarga de outras musculaturas e evitar esse gasto energético. E o paciente que usa ventilação não invasiva até emagrece menos, porque gasta menos energia para respirar. Então, que a ventilação não invasiva é realmente muito importante. Depois eles apresentaram um trabalho sobre avaliação, sobre capacidade vital, lenta ou rápida, isso é mais uma coisa mais técnica, que eu acho que quem é fisioterapeuta mesmo acaba entendendo mais sobre isso, que é legal, que tanto a capacidade vital forçada quanto a lenta é um dado importante, e que a lenta também pode predizer a sobrevida do paciente. Mas isso é um dado de avaliação apenas, né? Um dado que o exame de espirometria, prova de função pulmonar completa, acaba revelando. Deixa eu dar um oi aqui para o Randa, para o Luiz Cláudio e para o Fari, que acabaram de entrar, a Mari também. Já deu? Para a Vivi eu já dei. Gente, é demais. Eu sei que vocês estão aí de madrugada, né? Poxa, 2, 3 da manhã aí, vocês estão prestigiando a gente. Obrigada, aí. Nós ficamos muito felizes com isso, viu? Muito mesmo, viu? É verdade, muito mesmo. E um outro, né? Outro muito, muito legal, mostrando, acho que foi a palestra que mais teve interação com as pessoas, foi da utilização da capacidade de suplação máxima do exercício com o AMBU,
a pessoa, a pesquisadora pegou um paciente e fez uma análise fisiológica do exercício de capacidade de insuflação máxima, que é a maior capacidade de ar possível, né, para entrar no pulmão do paciente. E aí foi muito legal, porque ela mostrou que, assim, Uma única aplicação. ela fez uma análise fisiológica de uma vez, né? Ela fez e mostrou o que acontece com aquela manobra. E aí ela mostrou que os pacientes que fazem uso do ambu, eles até não melhoram imediatamente o volume de ar que entra e sai. E também não melhoram imediatamente a tosse. E a gente sabe que isso é assim mesmo. A tosse, ela só melhora quando eu jogo o ar e peço para tossir. O exercício em si, ele não melhora essa tosse, né? Então, não é o exercício que vai fazer com que essa tosse tenha melhora. Mas que tem uma coisa muito importante. Então, uma das coisas que a gente mais escreve, principalmente eu quando eu falo nos meus posts, que eu escrevo nos meus artigos, é que o exercício interfere numa coisa que a gente chama de complacência. E que interfere mesmo. Que uma vez que você faz o exercício com ambu, você interfere no componente elástico do tórax e melhora a complacência torácica. E aí, um médico que estava apresentando perguntou para a pesquisadora por que é importante mexer na complacência. O que tem a ver esse dado? Esse dado é importantíssimo. Por quê? Porque se eu não tiver melhora dessa complacência ou manutenção dessa complacência torácica, o pulmão vai começar a fechar. E aí, nada mais vai funcionar. Não vai funcionar o uso de ventilação não invasiva, não vai funcionar o uso de ventilação invasiva. Então, o exercício com o ambu, ele é importante, ele é um remédio, porque ele interfere na complacência. Então, essa complacência é que vai manter esse pulmão aberto. Então, ela vai no tórax, ela desce o diafragma, e isso foi muito, muito, muito legal, porque a gente sabe que isso acontece, mas é bom que mostre, né? É bom que um estudo simples possa mostrar efetivamente o que acontece. Então, nós achamos muito bom o estudo, foi ótimo. Algumas pessoas, várias pessoas comentaram, mas é uma coisa que reafirma aquilo que a gente sempre falou, que realmente o ambu é importante, é remédio, e que a gente use todos os dias, e que ele tem que vir associado com a ventilação não invasiva. E falar, Alessandra, mas então se eu uso ventilação não invasiva, eu preciso fazer ambu? Precisa. Não é porque eu uso ventilação não invasiva que eu não vou usar o ambu. E vice-versa. E vice-versa, Então, é muito importante, porque muitas pessoas questionam isso. Converse com o seu fisioterapeuta, que se ele quiser, ele veja essa live. A gente pode mandar o estudo, porque uma coisa não elimina a outra. Tá? A ventilação não invasiva, ele não gera capacidade além da capacidade que o paciente tem. E já o exercício, sim, ele gera capacidade além da capacidade que o paciente tem, por isso ele interfere na complacência do sistema respiratório. Então, foi um estudo muito bacana, apesar de ter sido com um caso, mas reflete o que a gente já sabe todos os dias, que a gente faz todos os dias com os nossos pacientes, né? Então, eu acho que foi isso, né? Resumindo aí, eu acho que isso foi os tópicos mais importantes desses últimos um dia e meio aí de simpósio. Como eu falei, os dados estão todos disponíveis, organizados na fanpage da associação, por número de palestra, nomeados um a um, com todas as fotos disponíveis. Viu, Ligiane, você que é físio, pode dar Isso. uma olhadinha lá, tá? As palestras de fisioterapeuta estão todas, são as últimas agora. Muito boa. Fala também alguma coisa sobre um estudo sobre aquela monitorização da ventilação em casa. Mas, assim, como eu falei, Lidiane, é que o que mais importante é que a gente entenda que o papel principal nosso, né, do fisioterapeuta respiratório é manter esse pulmão aberto, né? E isso a gente faz tanto com a ventilação não invasiva,
quanto com o Ambu, e que isso é o grande diferencial. E não é não porque eu vou pôr ventilação não invasiva porque o sono vai ser melhor. Não, não é isso que eles colocam. Eles colocam que usar ventilação não invasiva é remédio, que usar o Ambu é remédio. E que 4 horas por dia do uso da ventilação não invasiva já favorece a diminuição do gasto energético e que usar o Ambu interfere no componente elástico do tórax. Então, isso tem que ficar de uma forma bem clara para os nossos pacientes, né? Porque esses estudos, eles embasaram bastante isso tudo que nós falamos, e eu acho que tem muita coisa nova por aí, né? Nós também vimos, como eu falei, os posters foram maravilhosos. Eu acho que nem daria para a gente fazer uma live com tantas coisas que nós vimos nos posters, mas foram coisas de muita qualidade, sabe? Muito mesmo, e nós ficamos muito felizes. Sabemos que foi um evento muito cansativo para nós, e realmente o fuso horário diferente. O fuso judia muito mesmo, a gente é muito difícil. Agora que a gente está acostumando com o horário, já está na hora de ir embora. Hoje estamos indo embora. Voltar. Graças a Deus, 3, 4 dias para voltar. Para mim já é difícil para voltar também. Então, mas é isso, gente. Então, olha, muito obrigado por vocês estarem aí conosco essa hora, tá bom? E estamos voltando. Isso, que vocês precisarem, pode colocar as perguntas aí na live, nós vamos depois estar respondendo. Isso, devagarzinho vamos respondendo. E, assim, muito importante que vocês olhem as aulas, principalmente os profissionais que estão aqui, né? Os profissionais da física, os profissionais da fono, olhem as aulas do que foi falado, e vocês vão entender, os slides são muito bons, então vale a pena a gente se inteirar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? E é isso, gente. Obrigado pelo prestígio e até mais. Até mais, nós estamos chegando. Essa semana nós estamos chegando. Tchau. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite.